Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Bem, tô com um cara aqui, né? Pô, o cara tem congresso, o cara atende, o cara é modelo, o cara, fala sobre negócios, fala sobre odontologia, fala sobre visão empresarial quando ninguém nem pensava nisso. É verdade. Bem, essa é a visão que eu tenho, é uma visão rasa, mas quem é o Dr. Eduardo Picanso? Óbvio que todo mundo sabe quem é, mas se apresenta aqui para nossa estrutura e obrigado por você estar trocando essa ideia com a gente, doutor. Flavinho, prazer estar aqui com vocês. Cara, Eduardo Picanso é um dentista formado há 29 anos e que dentro do consultório, eu cuido de pessoas e famílias através da odontologia e parcerias interdisciplinares, ou seja, eu não me apresento como prestador de serviço, que já muda completamente a coisa. Sim. E há 21 anos eu desenvolvo as competências empresariais, estratégicas, empreendedoras e gerenciais para profissionais de saúde que querem ter essa visão empresarial para ter uma liberdade financeira, geográfica e de tempo. Então, eu cuido de pessoas em qualquer negócio que eu tenha. Dentro da parte empresarial, eu tenho um curso de formação de preço, um curso de planejamento tributário, são os menores, vamos chamar assim, vou chamar de produtos de entrada. Tem um curso de formação empresarial, resumido, Pocket, que é o dentista empresário, que tem 60 horas. Eu tenho uma formação empresarial completa, que é o meu consultório ideal, que tem 300 horas, e mais um mastermind, uma mentoria de educação empresarial continuada, que hoje é toda segunda-feira à noite, 19h30, e dura 6 meses de mentoria. E além disso, tem o congresso. E tem o software também. Tem o self-manager, tem o congresso. Tem o meu congresso. Que a gente faz para se divertir, né? Faz na praia, né? Cara. Um hotelzinho meia boca, né? Meia boca, tá, um hotelzinho meia boca. Eu falo, cara, a experiência que você gera, ela tem que ser pré-concebida. Sim. Eu, antes de criar alguma coisa, a maioria dos passos, eles não são instintivos, não são ao acaso. Eu sei a experiência que eu quero que a pessoa, ao estar sendo cuidada por mim no consultório, ela está sendo cuidada por mim na formação empresarial. Ela está sendo cuidada por mim quando ela se propõe a um evento que ele é disruptivo. O Congresso Harmonia, apesar do nome Harmonia, ele não é de harmonização. Sim. Ele contém mais da metade dos temas de harmonização facial e corporal, mas a ideia é integrar de forma harmoniosa vários profissionais de saúde que são complementares para um atendimento integral ao paciente. Sim. Então tem nutricionista, tem dermato, tem cirurgião plástico, tem osteopata, tem fisioterapeuta, tem biomédico, tem dentista, tem todo mundo. E quando as pessoas começarem a enxergar que o melhor cliente que você tem é o indicado boca a boca, vindo de outro profissional de saúde que te valida, o lugar de ouro para você estar é num lugar como esse. Sim. Porque é ali que você vai fazer o network com pessoas que vão te indicar, mesmo que não sejam aquelas, você começa a entender como um dermato funciona, como um osteopata funciona, e você lá na tua cidade vai buscar os profissionais para poder fazer as parcerias, só que elas são feitas de forma estruturada. Não é me indica que eu te indico. Sim. Tá? Então, o entendimento sistêmico da vida e do negócio faz com que essa visão empresarial, que é o papo de hoje, ele tenha total relevância na escolha e decisão de cada um em se desenvolver. A gente tem uma premissa básica para a pessoa entender o que é isso que a gente está falando. Eu falo, a gente não para pensar durante muito tempo. O comportamento de manada. O modelo educacional brasileiro forma pessoas com cultura de emprego. Sim. Então, foi criado lá na Revolução Industrial. Então, você acaba o colégio, todo mundo é estimulado a falar assim, e aí, você vai fazer faculdade de quê? Então, ninguém pensou estrategicamente se ia fazer faculdade ou não. Mas todo mundo vai fazer uma faculdade. Quem não faz se sente excluído. Porque o grupinho faz faculdade. Exatamente. Só que, ao fazer a faculdade e terminar, você está desempregado, porque o modelo é de emprego. E às vezes você entra para ser um profissional liberal autônomo, mas você nunca se preparou para isso. E eu falo, para eu montar um negócio, meu preparo é estratégico e gerencial. Tá? É o que eu ensino no curso. Tá. Para você trabalhar como mão de obra, é o plano operacional. Eu falo, para o plano operacional, você dedica 5 anos, 8 horas por dia, para competência operacional. Certo. Quanto ela dedica para competência tática e estratégica? Normalmente nada, nem tempo nem dinheiro. Sim. Então ela não consegue ter resultado porque ela não tem uma visão sistêmica de onde ela tem que alocar o esforço dela para ter um entendimento empresarial para tomar de decisão. Empresarial, óbvio, estamos falando de empresários, né? E
a gente tem que falar sobre isso realmente, né? Quando você pergunta pra um dentista, pra um fisioterapeuta... Ele não se vê como empresário. Pô, cara, aí você pergunta pro cara, qual a sua profissão? Ele coloca dentista. Então, a coisa é muito pior porque ela não quer enxergar... eu dou um exemplo claro. Para a grande maioria dos profissionais de saúde, o grande gargalo é ela não saber atrair o cliente ideal. Certo. Ela não saber atrair o cliente ideal, não é captar, atrair. Ser atrativo para alguém desejar ela. Ela não sabe fazer isso. Quando você pega uma pessoa que ela não sabe atrair o cliente, a dor dela é não saber atrair o cliente, portanto, qual seria o remédio para a dor? Eu entender como o cliente pensa, como ele compra, de quem que ele compra, por que ele compra, entender isso, me interessando legitimamente pelas pessoas que estão no mercado que eu estou querendo interagir e ser o serviço único, ser algo diferenciado para esse mercado, o nome disso é marketing. Sim. Estudar e conhecer o mercado. Marketing não é post. Não, lógico que não. Então, quando eu entendo que isso aqui que resolveria a minha dor, o cara não tem cliente, ele vai fazer um treinamento de marketing, um treinamento empresarial, ou ele faz mais uma pós? Ele faz mais uma pós. Ele faz implante, faz ROF, faz endo, faz prótese, porque ele acha que o problema a falta é se capacitar melhor no operacional. Exatamente. E ele não entendeu que o jogo, por isso que eu falo, ele não tem visão sistêmica. Sim. Ele só olha o operacional. E pode piorar, porque como você falou, ele não se vê como empresário, e ele porque ele abriu o negócio, só que ele, por não ter um pensamento estratégico nem gerencial, quando ele vai fazer um curso de gestão e marketing, ele vê a gestão de forma operacional. Ele vê o marketing de forma operacional. Ele não alcança o que é mentalidade estratégica. É isso que eu ia falar. Ele não alcança a mentalidade gerencial. Não, e outra coisa, aí a gente pode trazer um papo de gestão até mais profundo. Porque se você for ver, grandes gestores de grandes empresas não são profissionais da área da empresa que Sim, porque não precisa ser. Exatamente. Exatamente. Eu hoje teria um público da galera com 16, 17, 18 anos. Se eu conseguir chegar nos pais dessas pessoas para tomada de decisão, eu falo, você quer ter um consultório odontológico, médico, de estética, do que for, o que é que você precisa? Desenvolvimento estratégico e tático. É o meu curso. Você vai pagar 20 pau. Sim. Você quer ser mão de obra do teu negócio? Vai fazer faculdade. É perfeito. Mas é isso. É mão de obra, faculdade. Perfeito. Você quer ser dono? É um curso como o meu. Sim. Só que na faculdade o cara vai investir 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Pior que a Facop dá. Na faculdade não tem problema na faculdade. Deve fazer faculdade. Tem que fazer faculdade. Aliás, estamos com matrículas abertas. Aberto, matrículas abertas. Matricule aqui já. Inclusive, se botar o código do Picanço, tem aqui um desconto. Mas faz e depois faz o curso do Picanço. Então, e aí um ponto que eu digo o seguinte. Você vai ser dentista, você vai ser médico, biomédico, fisioterapeuta, fazendo a faculdade, mas agora falando sério. Se você deixar para fazer um curso como o meu, depois que se formar, já começou tarde. O ideal é você estar preparado muito antes de se formar para você começar a ter clareza se eu vou querer trabalhar como colaborador de alguém, eu vou ter um negócio. Sim. E como colaborador, mesmo com o curso, eu não querendo abrir um negócio, eu vou entender de como se faz uma venda. Eu posso ser empreendedor dentro do negócio de outra pessoa. Exatamente. Só não vou ter o custo estrutural. Perfeito. Mas eu vou entender de venda, vou entender de temperamento, vou entender de fluxo, de equipe, de jornada de compra do cliente. Porque na hora que eu começo a entender disso, de produtividade, e eu viro o melhor operacional do negócio, eu posso pedir, inclusive, um aumento. Sabe uma coisa que eu acho que uma coisa que eu acho que eu nunca te perguntei, né? Que a gente já teve vários essa pergunta aí. Vários episódios, acho que eu nunca te perguntei isso. Porque isso que nós estamos conversando aqui tem sido falado há 3, 4 anos de uma forma absurda. Mas você começou isso lá atrás, né? 21 anos. Então, como que foi esse gatilho para 21 anos atrás? Cara, porque você foi bem disruptivo nesse quesito, né? Nessa questão. Então, o que acontece? Eu sempre fui um cara muito fora da manada. A manada, ela diz que você acaba a faculdade, você tem que especializar. Sim. Que ninguém pode ser bom em tudo. Isso é o que eu ouvia, a crença que eu ouvia. Quanto mais especialista você é, menos visão sistêmica você tem capacidade de ter. Quanto mais especialista, menos pro todo você olha. Concordo. E o que acontece? O dentista que eu fiz um estágio quando estava no 5º período, e eu fiquei com ele durante 15 anos, chama Basílio Figueiredo, ele era um cara que era foda em tudo. Então aquela crença de, não, só pode ser bom em pério, em dentística, em prótese, em ROF. Cara, o brasileiro era bom em tudo. E aí eu falei, cara, se eu me dedicar full, eu vou ser bom, porque eu não vou desaprender. Só que eu tenho que focar em aprender a pensar
no porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, de cada segmento. Então eu me especializei em tudo que a odontologia traz, para ser um cara muito sinistro de diagnóstico, tipo Dr. House. Sim. Então eu consigo ver sistemicamente o paciente, agora com a parte integrativa, com a parte de harmonização, tudo isso eu olho e com as parcerias interdisciplinares eu encaminho para uma soroterapia, eu encaminho para um acompanhamento com um nutricionista para fazer a parte de exercício com um educador físico. Então eu cuido das pessoas. E aí, como é que surgiu a parte da gestão? Eu com 3 anos de formado, eu abri um consultório, uma clínica com 4 cadeiras. E eu abri meio na cara da coragem, meio Sim. mais na coragem que na cara, né? E aí... mas já foi uma visão, já foi atirado, né? Porque você abre com 4 cadeiras, né? Exato. Cara, é porque assim, a gente só tem 15 minutos. Mas, resumidamente, eu tinha feito uma parceria com a minha ex-sogra, que tinha um colégio com 1000 alunos, e eu tinha feito um combinado de fazer um convênio com a escola. Sim. Então eu teria 1000 clientes. Sim. Só que, e aí entra para outro podcast, eu não fiz um contrato, não foi um combinado de, assim, das entrelinhas. Eu falei, não, tá tudo liberado, claro, vou te dar acesso. Sim. Eu entendi que ela ia pagar o plano, que era de R$20, 30, 45, 60 por mês, por aluno, para ter um plano A, B, C e D. Mas você fez conta de padaria? Fiz conta de padaria, eu falei, fechou. Estourei, vai ter média 30 mil por mês, na época que um apartamento lá onde eu moro custava 60. Era meio apartamento por mês. Eu falei, beleza, boa na sombra. E aí, quando eu montei a clínica, não, Eduardo, eu não falei que ia ser obrigatório. Você tem acesso aos 1000 alunos. Você tem acesso aos 1000 alunos e perfeito. Todo mundo pode mandar circular toda semana. E aí, dos 1000, quantos entraram? 34. Putz. E aí, a conta que eu tinha feito... E aí, isso é papo para outro podcast. Só que aí eu comecei a ver que eu precisava ter mais atenção a isso. E eu assisti uma palestra em 98, no ano que eu abri a clínica, do Plínio Tomás, falando sobre gestão e marketing. Cara, na hora que ele falou, eu falei, cara, mas como é que eu não sei isso? Porque sem isso, eu não consigo trazer... Então, a disrupção foi quando eu comecei a ter atenção aos conteúdos e vi que esse conteúdo era importante para uma competência minha de dono e gestor. Sim. Ser dono eu tenho uma competência, ser gestor é outra competência. E o gestor tem a gestão da parte jurídica, tributária, financeira, administrativa, comercial, venda, marketing, Sim. tecnologia e inovação. Eu preciso entender de tudo isso. E aí eu comecei a ver, cara, para entender do jurídico, para entender do comercial, para entender da venda, para entender do tributário. E eu comecei a me preparar para entender sistemicamente o meu negócio. E aí eu uso isso para todos os negócios. Então, isso que eu ia te perguntar. E isso tudo você empacotou e coloca dentro do meu consultório ideal, é isso? Tudo isso eu empacotei e botei dentro do meu consultório com mais detalhe, porque eu não acredito num negócio sólido se o dono for um escroto. Então, eu tenho desenvolvimento do negócio. Vamos botar que a primeira parte, a gente desenvolve a arrumada da casa, que é a parte estratégica, jurídica, financeira, administrativa e tributária. Depois, a parte de trazer a visita, que é a parte comercial e parte de marketing. E depois a parte do desenvolvimento humano, de liderança, inteligência emocional, inteligência relacional, como fazer rede de relacionamento, como você entender os seus sabotadores. Uma pessoa melhor, né? Exato, como trabalhar empatia, comunicação não violenta, comportamentos empreendedores. Eu desenvolvo o dono e desenvolvo o negócio. Sim. E aí, quando eu tenho esse desenvolvimento completo, se você for consistente, tiver resiliência, você não tem como dar errado. Não tem, verdade. Não tem como dar errado. Então, começa com uma decisão. A decisão implica em você ter disciplina para cumprir o que tem que ser feito. Enquanto está fazendo, está focado. Tá? Se não tiver foco, não tem resultado, sem disciplina também não. Comprometimento com o teu aprendizado. E você é responsável pelo que você aprende. Porque se você está lendo uma coisa, eu falo o seguinte, nos cursos técnicos, você passa batido, o importante é ganhar um certificado no final. No mundo empresarial, o certificado é dinheiro no bolso. Não precisa de certificado. Então, dinheiro no bolso ou não dinheiro no bolso. Exatamente. Então, eu assisti a aula do Flávio. Cara, eu consigo pegar essa aula e explicar para ela ali? Não. Então você não entendeu. Assiste de novo. Porque você é responsável pelo seu aprendizado. Se aquilo fez um sentido vago, você não aprendeu. Volta e assiste. Porque é muito mais importante a direção do que a velocidade. Não importa quando você vai acabar o curso. Mas que cada aula você entendeu como o mentor pensa para falar o que ele fala. E não é o que ele falou que é importante. Só que a maioria dos alunos está preocupado com o quê? Com o que ele falou, com o protocolo que ele deu, com o script que ele mandou, com a receita do bolo que ele falou, fotografa a receita do bolo. Eu falo, não, cara, o ouro é você entender como é que ele pensou para ele escrever o protocolo. Exatamente. Porque se eu mudei alguma coisa aqui, com isso aqui diferente, é só ajustar isso e isso. Você entendeu como faz o bolo. Você não pegou a receita. Isso que você está falando cabe um outro tema
a diferença de aprender e escolarizar, né? Eu vi uma frase que 97% dos estudantes brasileiros estão interessados em passar na prova. Isso aí. Só 3% em aprender. Só que eu tenho um modelo consciente de ação e instintivo. Então, quando eu entendo e trago para a consciência, eu fujo do instinto de por que eu ajo dessa forma, eu começo a entender, cara, eu como professor sou responsável pelo que eu ensino. Você como aluno é responsável pelo que você aprende. Tendo essa consciência, você é responsável pelo teu aprendizado, não eu. Não é a faculdade que é responsável. Ela é pelo que ensina. Sim. O aluno é pelo que aprende. Então, o que você está fazendo para aprender? Está vendo aula e vendo o celular junto durante a aula? É isso que você está aprendendo? Você está vendo aula em casa online e está jogando no YouTube ao mesmo tempo? Você está correndo? Lá do Netflix? Está vendo lá do Netflix? Você é responsável por isso. Se você está no lugar que você está, porque você merece estar lá. Você não merece estar num lugar melhor porque você não fez mais, cara. Exatamente. Todo mundo está... Só tem a vista da montanha. Estamos no lugar exatamente onde deveríamos estar. Exatamente. Né? Se você não está mais, é porque a tua atenção, normalmente, você não deu atenção à estratégia, não deu atenção à parte tática, e a tua atenção está só na parte operacional. Então, a tua escolha, você é responsável pela escolha, e pela não escolha também. Então, se eu não escolhi desenvolver essa competência por causa da síndrome de Noé, sabe qual é a síndrome de Noé? Não. Ele fala que contabilidade não é comigo. Jurídico não é comigo. Pô, administração não é comigo. Fiz odonto. Não é comigo. Legal. Então, se você quer ser só mão de obra, ainda assim, o curso de formação empresarial é para você entender como funciona o negócio. E na hora que você vai formar o preço de uma parceria, de você entrar numa clínica de alguém, o dono tem que saber quanto é a parte dele com o lucro, quanto é o custo de material, o colaborador, a parte dele com o lucro, sim, e eu somo isso e vejo se eu consigo cobrar. Boto imposto, taxa de cartão, tá pronto. Sim. Então, não é, mas é 60-40, 70-30. Meu irmão, não importa, isso tu vê depois. Não é o poste que mija no cachorro. É o cachorro que mija no poste. Então, eu sei quanto é bom pra mim, quanto é bom pra lá. Quem vai dar o material? Sou eu? Ah, então o dinheiro do material vem pra mim. Não, você, o dinheiro fica pra você. Sim. Ah, não, a gente vai dividir? Então a gente divide aqui no meio e fica botando pra cada um. Tá bom? Tá bom. E aí, quanto deu pra cada um? Ah, deu 63,37. Fechou. Não, é porque isso... E aí o cara que não entendeu, que entendeu a receita de bolo, sim, ele fala, galera, ó, é 63,37 que o Picano ensina. É. Entendeu nada, mano. Entendeu nada. Não entendeu nada. Mas esse é o cara que quer a receita do bolo e outro cara que quer aprender a pensar. Sim. Só que pensar dá muito mais trabalho. Então, a gente entra no mercado muito menos concorrido. Se eu pegar 100 pessoas aqui, 80 são preguiçosas. 80 não estão dispostas a aprender isso. E dos 20 que estão, vou te falar que 95% não se move para fazer. Então, o jogo para ser jogado está numa minoria que vai crescer quando tem a consciência disso e se move. Em cima do que você está falando, a gente começa a entender o que Napoleão Hill falou lá atrás, 2% das pessoas da humanidade pensar diferente, realmente ser... É isso aí. Tu vê, até o Napoleão Hill... Ô doutor, cara, olha, obrigado pelo papo, sempre sensacional, é com muito conteúdo, né? Quem assistiu realmente tem que sair com uma pulguinha atrás da orelha, porque isso muda o negócio, muda o jogo, né, doutor? Isso, e acho que muda a vida da pessoa, né, muda. Cara? Pô, ela ter mais dinheiro, ela ser mais feliz com o negócio dela, ter a essência de propósito, é massa, né? Isso. É que assim, a gente tem um tempo limitado. Então isso está muito no que eu falo, que a visão empresarial, ela começa com 2 pilares, que é autoconhecimento e autorresponsabilidade. Se você quiser gravar alguma coisa que eu falei hoje, grava autoconhecimento e autorresponsabilidade. Autoconhecimento, você entender o que faz sentido para você. Porque se você não trabalhar isso hoje, você pode estar daqui a um tempo com um resultado, mas sem realização. Você tem teu carro, tem teu carro de praia, mas você não é feliz. Por quê? Você não trabalhou autoconhecimento antes. Exatamente. E a autorresponsabilidade, para a gente fechar aqui, que já estourou o tempo, eu falo o seguinte, você resolveu abrir um consultório. Eu sou dentista, então vou dar o exemplo do dentista. Se eu sou um endodontista que faz canal, e eu me dou uma nota entre 0 e 10, uma nota 3, você concorda que eu não posso fazer canal em ninguém? Que eu sou uma bosta? Então, para eu fazer canal em alguém, eu tenho que ser pelo menos nota 9. Para não fazer cagada, eu posso fazer. Maravilha, eu estou no operacional na parte de endodontia. Vale para as outras especialidades, para as outras áreas também. Vamos para a parte estratégica e tática. De 0 a 10, qual a tua nota como alguém que sabe planejamento estratégico? Massa a eleição. Parte de formação de preço, planejamento tributário, planejamento financeiro, planejamento administrativo, planejamento de marketing, planejamento comercial.
Plano de tecnologia e inovação. Quanto você conhece sobre teus temperamentos e como criar uma equipe autogerenciável? Quanto de 0 a 10? Cara, se você não for 9 em todos, você não pode abrir. Não pode abrir. Exatamente. Por quê? Porque é óbvio que você não pode, com 3, fazer um canal e nem com a nota abaixo de 9 abrir um negócio. E a maioria faz o quê? Abre. E aí, como é que dê certo? Pô, aí fala assim, mas o mercado... Eu falei, isso, putz, o normalzinho. O mercado é ruim, eu falo, a área não é... Quanto que você já estudou do mercado para me falar que o mercado é ruim? O cara, nada. Você tá dando uma desculpa que a nada dá. Se você estudasse o mercado, você teria visto que você está se posicionando errado, você montou o consultório no local errado, com o layout errado, com a equipe errada, com o preço errado. Você não tem uma piada de jornada de como teu cliente. Sim. Ou seja, quem tem problema não é o mercado. Não. Tem muita gente que fala isso, não, o mercado tá ruim, mas peraí, tá ruim pra quem? Porque tem gente agora voando pra Dubai de primeira classe. Olha aqui, você, gente, tá no evento aqui. Sim. E as empresas estão arregaçando de bater recorde de venda. Tá ruim pra quem? Né? Tá ruim pra quem não aprendeu o jogo. Exatamente. Porque não quis. Lembra, gente, é uma escolha. Uma escolha. Você vai aprender ou não a competência que você que você tem que fazer. Só que se você não tem um objetivo com estratégia, você perde tempo correndo pro lugar errado. Quando eu tenho estratégia por trás da ação, eu crio um plano de ação que vai me deixar mais produtivo, assertivo e vai me levar onde eu quero. Se eu não tenho estratégia para criar onde vou alocar meu tempo, você aloca tempo com um monte de coisa. Menos com o que tem que ser feito. Porque não tinha uma estratégia por trás. Então eu ganho celeridade, eu ganho performance quando eu tenho consciência sobre meu objetivo estratégico, quais são as tarefas que eu vou fazer, quais são as ferramentas que eu vou elencar as tarefas por ordem de prioridade, necessidade. E aí tem matriz de Eisenhower, matriz Gucci, 5W2H, sim, matriz SWOT. Aí tem um monte de ferramenta para você criar e você, de fato, fazer o que tem que ser feito. Senão o que eu vejo hoje um monte de gente faturando alto, não sabe se tem lucro ou não, na hora que a gente vai botar no meu sistema, vê que não tem lucro nenhum, e aí, e agora? Não, e agora? Quer começar a brincar de fazer profissional? Você quer montar uma ONG, você quer montar um negócio. Sim. Você quer que dê lucro ou não? Porque, se você quer que não dê lucro, pode ser uma ONG. Bota lá uma razão social que é uma ONG. Mas você montou um consórcio para ter lucro? Então, vamos aprender a ser empresário e daqui para frente fazer diferente do que foi para trás. Você viu que de forma amadora não funcionou. Mas eu aceito convênio. Eu falo, por que você aceita convênio? Porque a tua dor é não saber atrair cliente. O que o convênio faz? Te dá cliente. Só que não paga teu custo. Quem foi que escolheu? O cara do convênio veio com uma arma na tua cabeça e falou assim, assina aqui. Não, foi você que ligou para lá. Foi você que pediu. Porque não tinha paciente. E eu falo, será que se você fizesse um curso como o meu, não precisa ser o meu, mas um curso como o meu, para aprender a lidar com isso, mas com a casa arrumada primeiro, porque eu trazer gente com a casa bagunçada, eu queimo o filme, eu queimo as primeiras chances de causar uma boa impressão na primeira oportunidade. Exatamente. Então, eu primeiro tenho que arrumar a casa. Não é só marketing e venda. Se é marketing e venda, eu não tenho um código de cultura, não tenho uma visão de mundo para transformar, eu não tenho clareza do meu diferencial competitivo, eu não tenho uma equipe autogerenciável, a experiência vai ser outra. Sim. Doutor, guarda um pouquinho pro curso, bicho, porque senão a pessoa já vai assistir o podcast e dá com o curso. Não, o curso tem 300 horas. Ah, então tem conteúdo aí. Pô, meu, da onde tem isso aqui, tem muito mais lá. E eu sempre falo, um insight pra você pegar. Até nesse podcast que é gratuito, né? Sim, gratuito. Até nesse podcast, você viu que eu tenho 300 horas. Se você pegou uma sacada de uma aula, você conseguir um paciente a mais por mês, sim. E lá a gente tem um programa de cada paciente indicar no mínimo 3 por ano, intencionalmente. Eu de 12 pacientes que eu consigo no ano, você já vira 48. De 48 já vira 150 em 2 anos. Só com isso. Você pensa o quanto esses 150 pacientes em 2 anos vão gerar de ticket médio para você. Só para você ver se o investimento no conhecimento é caro ou é barato. Tá? Se você tem um ticket médio aí de, sei lá, 10 mil por ano, 150 pacientes, você tem aí o quê? 1,5 milhão? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Nada mal. 1,5 milhão nada mal. Você vai investir muito menos do que isso. Muito menos do que isso. Não vou dar preço, não. Quem quiser, vai lá no meu site. Quem quiser, entra lá, né? Meu consultório ideal, né? Meuconsultórioideal.com.br. Eu acho que tá em outro. Ele tava nesse, agora tem outro. Bota eduardopicanco.com.br. Show. Aí for / meu consultório ideal, chega lá. Mas no Eduardo Picanco tem lá um hub com um software, com uma mentoria, com mastermind, com dentista empresário, com marcação de consulta. Se você está vendo que você quer ser meu paciente, também tem lá marcação de consulta. Tem um hub, tipo um Linktree, só que mais bonitinho. Porque eu sou o cara que não pode dizer um Linktree, né? Não vai dizer um Linktree melhoradinho. Então tem lá
Então, se quiser, será um prazer. Pode mandar um WhatsApp para mim, um direct. Maravilha. Tá? Vai ser um prazer falar com vocês. Doutor, obrigado pelo papo, como sempre, né? As portas da Facop são sempre abertas, estamos juntos, né? Misturados, não tem mais como separar. E é isso aí. Eu que agradeço. Valeu. Tá? Tamo junto. Tamo junto sempre. Tchau, pessoal. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.